Seja bem-vindo de volta. Hoje eu queria conversar com você a respeito dos valores de marca. Você já escolheu os seus valores? Você já definiu os seus valores? Por que isso é importante? E como fazer isso, né? A gente sabe que grandes empresas, grandes marcas que investem em estratégia de branding, né, tem ali uma declaração onde a gente encontra os valores daquela marca, o valor daquela marca existir. E esse é um conceito que a gente traz das marcas corporativas também para as nossas marcas pessoais, quando a gente resolve criar um negócio e colocar ele no mundo, aí na internet e tudo mais. É importante definir os nossos valores porque são eles que vão nortear toda a nossa comunicação, quanto também a nossa gestão. A gestão do nosso negócio, ela precisa estar alinhada com os nossos valores. E aí pode ser que em determinado momento você ache que esses valores são muito claros na sua cabeça, só que nem sempre isso fica impresso dentro da sua estratégia, na forma como você leva o seu negócio, na forma que você mostra o seu negócio, principalmente falando em redes sociais. Quando você não tem um domínio, né, você não colocou aquilo num papel, você não sabe exatamente aquilo que você quer transparecer, fica muito mais complicado. Em determinado momento, assim, eu acho que é até normal você começar, né, um negócio, principalmente agora falando em negócios digitais, negócios pela internet, sem ter pensado muito nisso, né, sem ter um olhar muito estratégico. Mas em determinado momento você vai precisar fazer isso. E aí a grande dúvida, eu vejo muita gente perguntando, tá, mas como eu faço isso? Como é que eu escolho os meus valores? Que valores são esses? Bom, uma coisa que eu acho que é fundamental para que você faça, se você está nesse estágio, né, é olhar para você e olhar para a sua história. Nossos valores inegociáveis, eles estão presentes na nossa vida, desde muito cedo, né, desde quando a gente é criança. Aquilo que é valor inegociável para a gente está sempre muito presente. E aí você olhando para a sua história, muito possivelmente você vai identificar isso de maneira muito clara. Então tire um momento para você olhar para você, para o seu passado, para você quando criança, né? Quais eram os seus sonhos? Eu posso falar um pouco dos meus valores para que você entenda os seus valores. Quando eu era muito criança, né, assim, eu me lembro que uma das memórias mais vivas em relação ao que eu queria para o futuro, né? Tem criança que desponta, né, com eu quero ser médica, eu quero ser professora, eu quero isso, eu quero ser aquilo. E eu queria, né, lá, sei lá, com 7 anos de idade, não sei, 8 anos, eu queria liberdade em forma de, naquela época, talão de cheque, casa própria e carro. Eu vim de uma família bem humilde, que essas coisas eram muito distantes, né? E, portanto, eu valorizava muito isso. Então eu essa liberdade, né? E aí você pode pensar assim, mas você querer um talão de cheque, um carro, uma casa, é liberdade aonde? Para mim, né, naquele momento, significaria ter liberdade, né? O carro tem a ver com você poder dirigir por aí, né, encontrar e fazer o seu caminho. A casa, de morar num lugar que você, nossa, super se sente à vontade, confortável. Para mim, liberdade era isso, né? E ainda é, né? Eu ainda prezo por esse valor. Ele é muito presente na minha vida. E aí, né, quando eu era uma criança, e esse era o meu ideal de mundo, né, de vida, né, do que eu esperava. E aí eu percebi, né, lógico, com orientação da minha mãe e da minha família, que eu precisava estudar. Porque o conhecimento me permitiria essas coisas lá no futuro. Então, conhecimento para mim está muito ligado com o quê? Com a sensação de liberdade. Quando eu conheço alguma coisa, né, e eu posso escolher o melhor caminho a partir daí. Uma outra coisa que é muito importante, eu valorizo muito, é a segurança. E aí você pode pensar assim, mas o que a liberdade tem a ver com segurança? Porque quando a gente pensa em liberdade, frequentemente a gente pensa nos clichês, né, de sair viajando por aí o mundo, entrar num carro realmente e viajar sem destino. Mas para mim, a liberdade que eu desejo, a liberdade que eu quero, ela parte de um momento de segurança, onde eu posso fazer as melhores escolhas que me atendam, porque eu estou num local seguro
e, portanto, né, o valor de você ter a sua casa, um cheque. O que representa um cheque nisso tudo? Naquela época que, né, cheque era uma coisa nossa. O cheque era a possibilidade de eu assinar ali a minha nota promissória, né? Assim, eu era criança, eu nem tinha muita noção disso, mas era essa possibilidade. Então, a minha liberdade, ela é permeada de um local de segurança, né? E não daquele clichê, daquele ideal de liberdade que muitas vezes a gente mostra isso na mídia. Como a gente fala sempre de intencionalidade em marcas que impactam pela emoção, pela inspiração, é muito importante a gente entender que o que é liberdade para mim pode ser liberdade diferente para você, mas todas elas moram ali dentro de uma mesma faixa, né? Dentro de um mesmo espectro de coisas. E uma outra coisa que é muito importante para mim, e isso eu fui descobrindo ao longo do tempo, é o poder feminino, é o poder de transformar. Eu falando assim, numa linha, né, numa sequência, parece que é muito claro e que sempre ficou muito óbvio para mim que esses eram os meus valores. Então pensar em segurança, conhecimento, liberdade, poder feminino como valores para mim, para minha marca, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, de como eu vou organizar, administrar não só o meu negócio, mas o meu dia a dia, como mãe, como esposa, como mulher, como cidadã, né? Parece muito simples quando a gente coloca isso numa frase, né? Assim, numa linha, depois que você já passou por todo um processo de pensar, de refletir sobre isso. Muitas vezes isso não ficou claro para mim, especialmente quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho. Você fica olhando para fora, né? Falam assim, você tem que definir os seus valores. E aí você começa a olhar para fora, esperando que você tenha essa sinalização externa do que é o seu valor. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de olhar para trás e perceber o que foi muito presente. Então, eu mudei várias vezes, né, de trabalho, de carreira, né? Então, como algumas pessoas de vocês sabem, eu me formei em biologia, depois eu me formei em administração, eu trabalhei em banco, eu sou taróloga. Tudo isso me proporcionou vários tipos de conhecimento que hoje eu consigo lastrear tudo numa Juliane só, que me permite tomar decisões com mais sabedoria, né, com mais segurança, para que eu encontre esse local livre, né, onde eu possa tomar minhas decisões sem prejuízo da minha família, da minha vida, dos meus sonhos, dos meus desejos. E é por isso que quando eu falo em marca, por exemplo, e eu falo em slow content, e eu falo em produção de conteúdo de maneira lenta, tá? Desse slow content seria assim, essa produção lenta, é porque eu me permito isso, né? Eu preciso ter... Imagina se eu fosse seguir a manada que fala assim, não, você precisa produzir pelo menos 3 posts por dia, não sei quantos stories, não sei quantos reels, não sei quantos vídeos. Eu ia enlouquecer, porque para mim isso não casa com liberdade, né? Para mim a liberdade é eu produzir o melhor conteúdo que eu possa multiplicar, que seja um conteúdo intencional, que seja um conteúdo de profundidade, que eu possa replicar e que eu possa viver a minha vida hoje e não trabalhar para viver a minha vida amanhã. Se a gente não sabe, né, como é que vai estar a nossa vida, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo. Então, para mim, liberdade é isso, né? É viver com mais sabedoria, é produzir o meu conteúdo na minha marca com mais cuidado, mais sabedoria, mais inteligência, mais intenção, para que eu possa usufruir desse benefício. E aí, esses valores vão permeando tudo. Se eu preciso de segurança para ter a minha liberdade, eu não posso cobrar qualquer coisa, né? Eu preciso dar valor ao meu trabalho, eu preciso selecionar os meus clientes, eu preciso saber valorizar o meu trabalho, eu preciso saber cobrar de maneira justa, né? É claro, você não vai cobrar caro que você tirou da sua cabeça, mas você precisa trazer ali o seu conhecimento para você entregar o seu trabalho, entregar o seu valor de maneira justa com você também, para a vida que você desenhou que você vai ter, que você merece ter. Porque o hoje, né, assim, quem você é hoje, ele define muitas situações na sua vida, mas a gente está em constante movimento, né? Então eu preciso olhar para frente e eu preciso adequar aquilo que eu tenho com aquilo que eu quero ser também.
Então eu preciso aprender a me valorizar, eu preciso aprender a cobrar, eu preciso aprender a me colocar, a me fazer entender. Então são situações que a gente vai racionalizando, né? E aí no momento que a gente, opa, é isso, né? Parece que liga uma luzinha e aí isso começa a nortear tudo. E vai nortear as decisões que você vai tomar a respeito do seu trabalho com relação a quanto você vai cobrar, ou vai nortear a sua decisão de separar alguns dias da semana para você fazer um conteúdo que você vai conseguir multiplicar, que você vai decidir que o seu tempo ele é tão valioso que ele não tem preço, que talvez eu não vá ficar dependendo de um algoritmo para distribuir o meu trabalho, então eu vou pagar para distribuir o meu conteúdo mais intencional, usando de sabedoria, usando de estratégia, para que chegue nas pessoas certas, que vão se importar com o meu trabalho, que vão ser relevantes para mim e eu vou ser relevante para elas. Porque o que eu gasto com tráfego pago já não passa a ser um dinheiro, alguma coisa que eu paguei ali, que eu tô chateada porque agora eu sou obrigada a pagar. Não! Para mim, é eu valorizar também o meu tempo, não é que é o tempo de produzir, mas é o tempo de eu aproveitar a minha vida, minha família, meu marido, meus amigos, o meu tempo que eu vou assistir uma série, que eu vou refletir, que eu vou fazer nada, que eu vou usar o meu ócio criativo. Então, os nossos valores são essas, sabe, essas coisas que são inegociáveis pra gente e que vão permeando todo o nosso negócio. Muitas vezes não está claro, mas aí quando você olha, você reflete, quando você tira esse tempo para você refletir, você fala, putz, é verdade, faz sentido, né? Então, eu sou uma pessoa que estou sempre atrás de mais conhecimento, que eu vejo uma série e eu estou lá, nossa, o que eu posso tirar daqui? Então, tudo isso é importante para mim e isso tem a ver com a forma como eu tomo decisões a respeito da minha marca. Então, eu trouxe um exemplo pessoal, um exemplo, né, assim, bem íntimo. Seus valores podem ser outros, completamente diferentes, mas é a forma como eu acho mais simples, né, de você entender como você pode identificar esses valores na vida, né, na sua vida, para que você consiga desenhar, então, a sua estratégia de marca, desde as decisões, como eu falei, que são decisões operacionais, como as decisões, por exemplo, da sua paleta de cores, né? A sua tipografia, tudo isso, por mais simples que pareça, passa através da identificação dos seus valores. Enquanto você não identifica seus valores apropriadamente, é bastante difícil estar usando ali na base do acerto e erro. Quando eu trago um magenta, né, um rosa, um vinho mais profundo para minha paleta de cores, eu estou falando desse poder feminino que é um poder de trazer aqui para dentro, para avaliar, para emocionar, né, para trazer para um aconchego. Aí você vai falar assim, ah, mas por que não rosa? Porque eu trouxe, né, esse vinho, que seria um rosa, talvez ali mais curado, mais envelhecido. Isso combina com a minha maturidade. Eu não sou mais uma menina de 16 anos, eu não sou uma menina de 21 anos. Tá? Não quer dizer que uma menina não possa ser madura, ela pode. Mas é a forma como eu comunico esse meu poder pessoal, esse poder do feminino dentro da minha paleta de cores, né? Então, são essas decisões todas, né, que a gente vai fazendo muitas vezes ao esmo, porque a gente gosta, porque a gente, sei lá, viu e achou bacana, achou bonito, muitas vezes, né, causa uma dissonância para quem está acompanhando a gente. Por quê? Porque a gente não consegue demonstrar aquilo em termos de valores. Porque não é só gostar. Você não vai usar uma cor só porque você gosta. Ela precisa fazer sentido dentro da sua estratégia de marca. E olhar para a sua estratégia de marca passa pela identificação dos seus valores lá no primeiro momento. Então eu espero que esse vídeo tenha clareado aí, né, a sua ideia com relação a isso, que você consiga te ajudar a pensar sobre esses valores, a identificar sobre o que é de fato importante para você, para que você consiga usar, né, dessa informação com mais intencionalidade, mais intensidade no seu conteúdo, na sua marca e na sua vida.
Se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você me sinalize aqui, você vai me ajudar pra caramba, porque você vai me dar mais tesão de continuar fazendo isso. E indica para alguém, compartilha esse vídeo, eu vou ficar muito feliz com isso. Beleza? Um beijo e até a próxima!